Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso culto de celebração, culto de estudos bíblicos, tempo de nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus e daquilo que Ele deseja para nós. Vamos aguardar um tempinho para que os nossos irmãos possam ingressar também na nossa transmissão. Estou vendo que algumas pessoas já chegaram aqui. Irmã Wanda, boa noite. Graça e paz de Cristo Jesus. Seja bem-vinda. Irmã Lene também já está conosco. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Queria que os irmãos também fossem me passando como é que está a transmissão aí, se está cortando, se o som está legal. Por favor, me dá esse feedback aí. De pouquinho em pouquinho a gente está tentando melhorar a transmissão. E aí eu preciso desse retorno de vocês também. Se puderem, coloca aí. Estou ouvindo bem, pastor? Está cortando? Está chegando com atraso? Só para a gente saber direitinho como é que está sendo feita essa transmissão, tá bom? Nós estamos falando sobre o tema da santidade. E espero que no coração dos irmãos também haja esse desejo de ser santo como o Senhor é santo. Vamos aguardar alguns minutos e daqui a pouco nós vamos iniciar a transmissão. Obrigado, irmã Lene. Tá ouvindo bem? Ok. Chama aí, irmãos. Chama aí o seu familiar. Chama aí a pessoa que está mais próxima de você. Manda aí o link pelo WhatsApp para outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse assunto, que é o assunto da santificação, é muito importante para nós, tanto nós da nossa amada comunidade, quanto nós, enquanto habitante da face da terra. Afinal, santificação, pureza, é o desejo do coração de Deus para todos os seus. E eu espero que entre vocês, entre nós, possam ser encontrados aqueles que são do Senhor. Boa noite, irmã Silvana. Graça e paz de Cristo Jesus. Bom, irmãos, vamos iniciar. Nós vamos iniciando aqui aos pouquinhos a nossa celebração. É o tempo que os nossos irmãos estão chegando também. Vamos pedir a Deus que possa capacitar a nossa mente para não somente sermos ouvintes no que diz respeito a esse tema. Tenho certeza que os irmãos já ouviram, já tiveram ministração acerca disso, mas é sempre bom estar frisando as verdades da palavra de Deus. O que é que Deus quer da gente quando Ele faz com que voltemos a estudar, talvez um tema que a gente já trabalhou no início da nossa caminhada na fé, mas que a gente percebe que é um tema que não sai de moda. Graças a Deus, santificação é um tema que não sai de moda. Pelo contrário, é um tema que deve fazer parte da nossa vida contínua, da nossa vida diária com o Senhor. Então vamos orar, pedir a Ele que nos capacite para ouvirmos e praticarmos o que aqui iremos passar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite, para ouvir a Tua palavra,
para aprender mais acerca do que o Senhor tem reservado para nós, no que diz respeito a essa característica de alguém que foi salvo pelo Senhor, que é a santidade. Peço que o Senhor abençoe cada um dos filhos e filhas que se colocam à sua disposição para ser instruídos. Tenha misericórdia. Quando por acaso a nossa carne tenta falar mais alto, quando damos ouvidos ou cedemos aos desejos da nossa carne e acabamos fazendo aquilo que é errado, perdoe as nossas faltas e nos ajuda a cada dia mais a estar buscando uma vida que agrade o seu coração, que nós queremos ver ao Senhor. E sem a santidade ninguém te verá. Muito obrigado. Dessa forma nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar então, irmãos, com o nosso estudo acerca da santidade. E hoje nós vamos estar falando então sobre esse tema. Mostrar que a santificação, ela não é opcional. Há quem ache isso. Há quem ache que a santidade é moda, é coisa de quem é fanático. E por conta disso tentam agir de maneira dupla, ou fazer esse jogo duplo com Deus. Então, quando estão na casa de oração, eles até agem, né, como pessoas que são salvas, restauradas, nascidas de novo, o seu linguajar, a sua maneira de se portar. Parece que de fato são pessoas que entregaram o coração para Deus, mas o que acontece é que quando passa o culto, a celebração, quando sai do espaço religioso, quando vai para sua casa, quando vai para o seu trabalho, essas pessoas acham que não precisam viver o evangelho. E aí eu sinto informar que aqueles que acham que o lugar de viver uma vida séria, uma vida santa, uma vida pura com Deus, é só dentro da casa de oração, só dentro da igreja, como nós costumamos chamar o edifício onde nós nos reunimos, está redondamente enganado. Porque aos olhos de Deus, santidade não é algo opcional. E é sobre isso que nós vamos estar conversando aqui nessa noite. A gente vai falar sobre algumas passagens que vão deixar muito claro que a santificação não é algo opcional. Em Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós queremos ter vida com Deus, se nós queremos garantia de ter um relacionamento, um bom relacionamento com o Senhor, nós temos que buscar cada dia, então, nos conformarmos à imagem e semelhança de Deus, nos parecer na sua maneira de pensar, de falar, de agir. E o nome disso é santificação. Olha a afirmação que está sendo feita aqui. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. E esse é o tipo de passagem que você pode estar mostrando para qualquer pessoa, inclusive para aqueles que gostam de viver do jeito que querem, né? Como fala até por aí, do jeito que o diabo gosta. Em Marcos 6,24, fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon, ou serve ao pecado, ou serve ao seu desejo. E é aí que fica a pergunta: a que time você quer reverenciar? Que time você quer ficar? De quem você quer ser servo? Você quer ser servo de Deus ou quer ser servo do pecado? Sem santificação, ninguém pode ver ao Senhor. Se você quiser, anote as referências bíblicas para depois poder, inclusive, meditar. A ideia, irmãos, do culto de estudos bíblicos é justamente essa. É que você possa anotar as referências do que vai ser ministrado e até fazer devocionais em casa com o assunto que foi ministrado, tá compartilhando, quem sabe no seu culto familiar, junto com os seus familiares, algo que Deus tenha tocado ao seu coração, talvez um único versículo, talvez o estudo todo você possa passar. Então é importante que você anote as referências, tá bom? Em 1 Pedro, no capítulo de número 1, nos versículos 14 a 17, 1 Pedro 1, 14 a 17, está escrito o seguinte:
como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E o tempo da nossa peregrinação, irmãos, é o tempo que nós passamos aqui, nessa existência, aqui na face da terra. Então, a santificação, ela nos informa como é que nós devemos nos portar todos os dias. E o que nós acabamos de ler aqui é que, como santos, como puros, como aqueles que querem viver segundo o desejo do Senhor, nós não podemos fazer as mesmas coisas erradas que nós fazíamos antes de entregar o nosso coração a Cristo. Nós temos que quebrar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso poderia ser antes de você entregar o seu coração a Deus, mas não agora. Agora você é servo, serva do Senhor, e agora você tem que viver como uma nova criatura. O nosso procedimento diário, então, tem que seguir o padrão, a ordem, o desejo daquele que nos chamou. Aqui a Alice já está abusando, ó. Pega a Alice aqui que ela está mexendo na mesa. Vem cá, Alice. A Alice está mexendo na mesa de som aqui, ó. Alice abusando, gente. Misericórdia. Mas vamos lá, irmãos. Então acabamos de ver que a santificação nos mostra como nós devemos proceder todos os dias. Vamos lá. A santificação também, ela vai mostrar que ela deve tomar conta do nosso ser por completo. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, nos versículos 3 a 8. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando a gente passa a olhar alguns termos interessantes que são descritos aí nessa passagem, como, por exemplo, a palavra prostituição, que significa qualquer tipo de imoralidade, seja em pensamento ou ação. Então, é para a gente fugir de qualquer imoralidade na mente e também na ação, para que a gente também não esteja praticando, não esteja sendo dominado pelo desejo da lascívia, ou pelo desejo exagerado da sensualidade. Tem pessoas que são extremamente sensuais. No jeito de falar e de se chegar a outra pessoa. Pessoas que são sensuais no seu jeito de se vestir. Tem muita gente que acha, e daqui a pouco a gente vai falar inclusive sobre isso, que não tem problema nenhum em se vestir do jeito que gosta. Cada um que guarde o seu olho, a maldade está no olho de quem vê. Mas o que o texto bíblico está deixando claro é que a gente também deve se abster da lascívia, desse desejo de expressar sensualidade com o corpo, com as nossas vestes, com a impostação de uma voz, com o olhar. Nós devemos nos afastar disso também. E
da defraudação, ou seja, de usar o corpo sensualmente para trapacear ou para enganar alguém. Isso mesmo, é usar o corpo para fazer o outro pecar. Não basta apenas a pessoa que não quer a santidade pecar, é acabar levando com o seu corpo, com a sua vida, outras pessoas também a pecar. E a gente não tem dúvida, segundo o texto que nós acabamos de ler, daquilo que Deus quer de nós. Deus deseja que a santificação ela tome conta de todo o nosso ser, não somente da emoção, da alma, do espírito, como também tomar conta do nosso corpo. A gente já falou algumas vezes aqui do combate que nós precisamos fazer sobre esse pensamento dúbio de que a carne é fraca e, portanto, ela pode fazer o que quiser. O espírito é forte e esse é o que eu tenho que cultivar e tenho que me ligar a Deus. É um pensamento errado, é um pensamento herético, é um pensamento não bíblico, porque o nosso Deus deseja que você seja santo, tanto na sua alma, quanto também no seu corpo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, dos versículos 9 a 10. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Ou, desculpe, de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Está escrito: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então lembremos que essa santificação, essa busca pela pureza, é ela que dá acesso ao céu. Você percebeu aí no texto que vai haver espaço para muita coisa no reino dos céus? Há espaço para ex-prostituta, há espaço para ex-efeminado, para ex-ladrão, para ex-adúltero. Claro, tudo isso desde que eles confessem os seus pecados a Deus. É o que vai dizer lá 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas a antítese, ou o contrário desse pensamento, também é verdade. Quem quiser continuar com essas práticas descritas no texto bíblico, não vai herdar o reino dos céus, porque se essas pessoas estão praticando continuamente essas ações, significa que Deus nunca entrou nos seus corações. Se o desejo de praticar o erro, o pecado, é contínuo, não há arrependimento diante de um erro praticado, significa que essa pessoa não entende o valor do perdão, não entende o valor daquilo que Cristo fez por ela na cruz, e, portanto, essa pessoa ela precisa nascer de novo. Nós estamos falando aqui, irmão, sobre passagens muito claras que estão mostrando para a gente do porquê nós precisamos buscar essa santidade. E falar sobre santidade, às vezes, não é bom aos ouvidos. A gente tem a tendência de gostar muito de ouvir falar sobre bênção, sobre prosperidade, tantas outras coisas, porque é um puxãozinho de orelha que o Senhor sempre dá em nós, essa busca, esse desejo dele de nos ver seguindo o seu padrão. Ele é santo e nós precisamos também ser santos. E a gente acabou de ler há poucos instantes que sem a santidade ninguém verá Deus. Então, busquemos essa santidade em nome de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, nos versículos de número 22 e 23, 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, está escrito o seguinte: abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos saber como é que eu faço, como é que podemos resistir ao pecado, resistir ao erro, resistir à vontade de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, o texto bíblico acabou de mostrar para nós que Deus ele vai nos ajudar nesse processo de santificação. Agora, o que ele espera é que a gente tenha esse desejo, o desejo de fugir da aparência do mal, desejo de resistir ao diabo, para que então ele possa nos ajudar no que diz respeito a essa batalha diária contra o pecado. Então vamos nos aproximar do Senhor, vamos nos afastar de toda forma de mal e deixar que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. A santificação, irmãos, além dos textos claros que foram mostrados aí para nós, vai mostrar como é que anda o nosso caráter. Será que somos pessoas de caráter? Ou será que nós não temos caráter? Só para a gente citar o que é que o dicionário Aurélio vai falar sobre caráter. Caráter significa a firmeza e coerência de atitudes. Significa domínio próprio também. Então, se uma pessoa ela tem caráter, significa então que ela é uma pessoa firme, que ela é uma pessoa que o seu discurso e a sua prática andam juntos, é uma pessoa que tem domínio próprio. Por outro lado, se essa pessoa ela não tem caráter, significa que ela não é uma pessoa firme, que ela é uma pessoa incoerente dentro do seu discurso, é uma pessoa que ela não tem domínio próprio. Aliás, as pessoas costumam, né, a falar, porque quem é a pessoa sem caráter? Né? A pessoa sem caráter, para aqueles que não conhecem a Cristo, são o quê? É uma pessoa sem vergonha. Né? Tem até um outro termo, né, que é mais pesado, é uma pessoa descarada, né? É uma pessoa que não vale nada. Uma pessoa que é uma pessoa falsa, é uma pessoa que você não pode confiar. E no meio cristão, a gente também tem uma definição para pessoas que não têm caráter. Então, quando irmãos em Cristo têm dificuldade no que diz respeito a esse caráter, a gente costuma dizer o quê? Que essas pessoas elas têm problema com essa área da santidade. Esse caráter está corrompido, esse caráter ainda está deformado por conta da falta de santificação. Então a gente vai ver alguns pontos importantes sobre como é demonstrado a falta de santificação na vida de uma pessoa, de tal forma que a gente possa identificar se ela tem ou não caráter. O que a gente tem percebido, irmãos, nesses últimos tempos? Nós temos percebido que as pessoas estão vivendo uma espécie de existencialismo cristão. Esse existencialismo cristão é uma espécie de resposta ao legalismo cristão. Porque o legalismo, por um lado, dizia que tudo era pecado e impunha uma série de regras para que as pessoas pudessem portar e, dessa forma, não cometer esses pecados. Às vezes, em usos, costumes e uma série de outras regras. E aí, para responder a esse, digamos, extremismo, desse legalismo, né, que apontava para uma série de regras, inclusive que por vezes não estavam descritas na palavra de Deus, regras excessivas, tem pessoas que vão para o outro extremo, que é justamente o extremo de se liberar tudo. Não precisa ter regra nenhuma. Foi aquilo que eu falei, por exemplo, no quesito da roupa, da sensualidade. Eu posso me vestir do jeito que eu quiser, e a culpa está no olho de quem vê. Né? Então, se você está me olhando com outros olhos, o pecado está em você e não em mim. Então, o existencialista cristão vai dizer, bom, se eu tenho um desejo, não tem nada errado em ter esse desejo. Se eu tenho um desejo em fazer alguma coisa, não tem nada de errado em praticar essa coisa, porque se eu estou tendo esse desejo, significa que eu existo, que eu sou um ser humano.
e que não há problema nenhum com isso. Só que quando você confia nos seus próprios instintos, a tendência é desagradar ao coração de Deus. Vamos ver o que está escrito lá em Jeremias, no capítulo de número 17, nos versículos 9 a 10. Jeremias, capítulo de número 17, versículos 9 a 10. Olha o que está escrito. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Percebam que o Senhor sabe muito bem quem nós somos e por que fazemos o que fazemos. Quando você fala o que você fala, quando você se veste da maneira que você se veste, como você age da maneira que você está agindo, você está agradando ao coração de Deus, está fazendo tudo isso para que o nome do Senhor venha a ser honrado, glorificado, ou é para que você venha a ser honrado, glorificado, para que você venha bater pé firme e dizer, não, eu sou essa pessoa mesmo firme, eu sou desse jeito, quem quiser me aceite dessa forma. Tomemos cuidado, porque o Senhor que sonda os nossos corações, ele pode nos recompensar também pelo fruto das nossas ações. Vamos dar continuidade aqui. A gente percebe, irmãos, que fruto desse chamado existencialismo cristão, né, desse extremo inverso do legalismo, de achar que não tem limite para nada, que a gente pode fazer tudo, é que vem surgir então os maus testemunhos. Porque são pessoas que dizem que levam o coração levam a vida com o Senhor, têm o coração transformado por Cristo Jesus, mas quem bem conhece é quem está perto. Talvez até dentro da casa de oração, as pessoas possam nos enganar. A gente possa dizer, não, essa pessoa até merece ocupar um ofício e ser até um líder para ministrar sobre a vida de outros, mas o seu testemunho diante daqueles que o cercam vão mostrar se essa pessoa está buscando mesmo uma vida de santidade ou não. Por vezes, essas pessoas que são ligadas a esse existencialismo cristão são pessoas que, por exemplo, não pagam as suas dívidas, ou pegam emprestado e nunca devolvem. São pessoas que cometem pequenos delitos aonde trabalham, né? Então, o lápis sempre vai para casa, caneta, papel. Às vezes o furto não é de nenhum item físico, mas é do tempo. E em tempo de rede social, tem gente que tem trabalhado muito menos e tem ficado muito tempo respondendo, inclusive, né, aos seus chamados no WhatsApp, no Face, no Instagram, enfim, furtando o tempo que deveria ser dado, por exemplo, à empresa. E tem pessoas que essa falha ela é tão grande que, infelizmente, até já foram parar dentro da delegacia, né? Seja por bebedeira, seja por confusão, briga, né? E tantas outras coisas. Então, essa falta de santificação, ela vai deixar clara a queda do caráter. E se não houver um arrependimento, o que Deus deixa registrado em Provérbios 29:1 é que vai haver juízo da parte dele. Está escrito lá em Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, ou tem o cangote duro, né? Deixa a nuca dura. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Já pensou? Você é repreendido, você vai baixando a cabeça,
mas tem uma hora que você levanta a cabeça e não quer baixar mais, até que o Senhor diz, eu vou quebrar e não vai ter mais cura. Só misericórdia, que nós não cheguemos a esse nível de receber juízo da parte do Senhor, porque eu não sei quanto a você, eu não quero ser alvo do juízo de Deus de forma alguma, né? Eu quero ser alvo do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Então, tomemos cuidado com a maneira com a qual nós temos nos portado fora do ambiente religioso, porque se nós estamos vivendo uma vida dupla, isso vai mostrar que nós não temos caráter, ok? Quero dizer para os irmãos também que caso os amados tenham dúvidas sobre o assunto que está sendo ministrado, os irmãos sabem que o tempo aqui é curto na rede social, tanto pelas nossas limitações aqui, da parte de mim que estou transmitindo, quanto também eu acredito que um culto muito longo na rede acaba cansando a posição, né? Você tem que ficar aí, eu não sei se você está conseguindo assistir no celular, no tablet, na TV, e aí a postura pode não estar muito boa. Então, tendo dúvida sobre o assunto, querendo perguntar alguma coisa, por favor, não se esqueça, você pode interagir conosco, você que é irmão aqui da nossa comunidade, por meio do WhatsApp, pode perguntar, pastor, o senhor falou sobre esse assunto, eu não entendi, se eu poderia repetir, tranquilamente, eu vou poder conversar contigo, ou você que está nos vendo aqui pelo Face da nossa comunidade, você pode mandar uma pergunta pelo Messenger do Facebook, e nós teremos o maior prazer em estar respondendo para vocês. Tá ok? Vamos lá, seguir? Vamos falar um pouquinho de maneira mais clara sobre as características desses crentes, então, sem santificação. Nós já falamos que existem passagens que são muito claras e que mostram que nós precisamos nos santificar e das consequências dessa santificação. Falamos que a própria santificação, ou a falta dela, vai demonstrar como é que vai o nosso caráter cristão, se temos ou se não temos, se ele está em defasagem ou não, em relação ao que Deus deseja. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre, de maneira bem clara, quais são as características dos crentes que não têm santificação. E para isso a gente vai usar como texto base o livro de Salmos. Vamos ao livro de Salmos, capítulo de número 50. Nós vamos ler dos versículos 16 a 22. Salmo 50, do 16 ao 22, está escrito o seguinte: Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Esse salmo, ele vai dar aí algumas orientações para a gente, mostrando quais são as características dessas pessoas que, infelizmente, mostram que não têm caráter ou que estão com dificuldade de construir esse caráter em santidade, em conformidade com aquilo que o Senhor fala. Desculpe, irmãos. Então vamos lá. A primeira dessas características está descrita aí nos versículos 16 e 17.
Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Vale a pena a gente citar que quando o Senhor fala aqui em ímpio, ele está falando aqui para Israel que se porta como ímpio, ou como descrente, ou como uma pessoa que não acredita em Deus. Então ela está invocando, dizendo que conhece a Deus, né? Fala com isso com seus lábios, mas com a sua vida acaba demonstrando que não conhece a Deus e aborrece ao coração de Deus. Então, essa palavra que foi dita aos judeus, foi deixada na Bíblia Sagrada para a gente, serve a nós cristãos, está falando também para nós cristãos. O que é que adianta a gente conhecer bem a palavra de Deus e não praticar? O que é que adianta a gente já ter frequentado anos de escola dominical, termos inclusive passado pela ordenança do batismo, mas as nossas ações continuam sendo as ações que nós tínhamos antes de entregar o nosso coração a Deus. Vale a pena a gente citar que o próprio Jesus, ele vai nos admoestar a não somente sermos ouvintes, mas também a praticarmos a palavra de Deus e vai nos advertir sobre o que acontece quando a gente não pratica, quando a gente apenas tem conhecimento acerca da palavra, mas não põe em prática. E aí nós vamos fazer a leitura aqui de dois textos. Um deles está em João, no capítulo 14, no versículo de número 21. E depois nós vamos fazer a leitura em Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Então, primeiro vamos fazer a leitura de João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, olhe, não basta a gente dizer que tem os mandamentos do Senhor no nosso coração, mas nós temos que dizer que temos esses mandamentos. Guardar significa praticar esses mandamentos. Dessa forma, nós vamos demonstrar que amamos ao Senhor. E assim, ao invés de aborrecermos a Deus, vamos agradar o seu coração, seremos amados por Ele e Ele vai se manifestar, Ele vai falar aos nossos corações, Ele vai nos direcionar em todas as coisas. Olha o que diz agora o texto de Mateus, no capítulo de número 7, finalzinho do Sermão do Monte, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem é que você quer ser? Alguém que está firme em Cristo Jesus, sabendo que as coisas ruins podem acontecer conosco, mas que por conta desse relacionamento com Ele, por agradar o seu coração, Ele vai se manifestar a nós, nós vamos conseguir suportar toda essa agonia, toda essa tribulação que está ao nosso redor. Ou você quer ser alguém que, diante das tempestades e das lutas da vida, por não ter uma constância em santidade, uma vida relacional com Ele, terá uma grande ruína na sua vida. Eu acredito que você não quer ser alvo de ruína, você quer ser uma pessoa firme. E para isso você precisa buscar, então, a santidade. Então tomemos cuidado, porque uma das características de um crente sem santificação é conhecer bem a Bíblia, ou dizer que conhece bem a Bíblia, mas não praticar o que nela está escrito. Outra característica é se associar com aqueles que já estão no erro.
Aqui diz que o nosso texto base é o Salmo 50, a partir do versículo de número 16. Então, no Salmo 50, no versículo 18, está escrito: se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros se associa. Então, o que a gente percebe de pessoas que insistem em não buscar a santificação, elas vão querer se associar com outras pessoas, irmãos, que não buscam a santificação, porque ela vai se sentir mal quando estiver do lado de pessoas que estão se aproximando de Deus, ver que elas estão crescendo na vida com Deus, e ela vai querer estar junto de pessoas que pensem como ela, que não condenem as suas ações. Então, o que essas pessoas costumam a fazer quando seu coração está afastado de Deus é se associar com pessoas que agem errado. E em Colossenses, capítulo de número 3, no versículo de número 5 ao 7, está escrito o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Essa característica de viver de maneira errada, de se associar com pessoas erradas, que viviam também de maneira errada, é uma característica antiga, do velho homem, da velha criatura. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós deveríamos o quê? Nos afastar dela, deixar morrer essa velha natureza. Então, quando o texto bíblico ele vai falar que a gente deve deixar morrer, por exemplo, a prostituição, a impureza, o desejo maligno também. A prostituição, tem prostituição aí, que é o termo grego porneia, da onde vem a palavra pornô, diz respeito a todo tipo de moralidade sexual. Mais uma vez, seja uma imoralidade no pensar, ou seja uma imoralidade no agir. Falando sobre impureza, sobre essa paixão lasciva, ou essa sensualidade que se esbanja. Então, presta atenção. Se esse desejo impuro está no seu coração, né? Essa imoralidade de pensamento e de ações, se há um desejo de sensualizar, né, para se achar belo, tome cuidado, porque você pode estar caindo justamente nesse pecado da prostituição, da porneia, da imoralidade sexual. Você não precisa ser vulgar para se mostrar belo, para se mostrar bela. Aliás, se você é uma pessoa antenada, você sabe que existe uma série de canais aí no YouTube, canais de beleza, beleza cristã, que mostram como é possível, sim, você se vestir bem, você estar na moda, sem ser vulgar, sem mostrar aquilo que não deveria ser mostrado. Se for para ser mostrado, é para ser mostrado dentro de casa, com seu esposo, com a sua esposa. Se você é solteiro, não tem que mostrar em lugar nenhum, né? Você casado mostra dentro da sua casa, no seu relacionamento, mas não para estar mostrando essa sensualidade para outras pessoas, levando-as ao pecado. O texto aí também está falando que a gente deve fazer morrer a nossa natureza terrena no que diz respeito também ao desejo maligno, ou ao desejo de querer levar vantagem em todas as coisas, a qualquer custo, mesmo que você prejudique alguém. E como é triste, né? A gente perceber que, infelizmente, mesmo no meio do povo de Deus, da igreja do Senhor na face da terra, existem muitas pessoas egoístas que querem levar vantagem em tudo. Se for o caso até de mentir para levar vantagem e, enfim, passar por cima de outras pessoas, são capazes de fazer isso também. Só a misericórdia de Deus. E também o rebaixamento de Deus. O rebaixamento de Deus vem quando você tira Deus da centralidade e agora o centro passa a ser outras pessoas, outras coisas. Há pessoas que o centro da sua vida não é o Senhor, é o dinheiro. Então, quando o dinheiro é o centro da nossa vida, isso tem um nome. E o nome disso é avareza. O dinheiro que nos controla o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de lazer, o tempo que eu dedico ou não ao serviço a Deus,
Quando é o dinheiro que faz isso, é ele que é o meu senhor, né? Ele que é o meu dono, ele que é o meu mestre. O nome disso é avareza. E por vezes também são pessoas. Pode ser o namorado, esposo, esposa, filho, filha, a mãe. Quando essas pessoas estão no lugar superior ao nosso Deus, nós também estamos cometendo pecado, e é o pecado da idolatria. Estamos idolatrando, centralizando mais essa pessoa do que a pessoa do nosso Deus. Então, essa é uma outra característica de alguém que não serve ao Senhor com santidade. Elas acabam se associando com outras pessoas que agem errado também. Há uma terceira característica daqueles que não vivem uma vida segundo o coração de Deus. São pessoas que usam a língua para o mal. Aí no Salmo de número 50, nos versículos 19 e 20, está escrito o seguinte: Salmo 50, 19 e 20. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o seu irmão e difamas o filho da tua mãe. Então, o texto continua a nos exortar a termos uma vida que de fato seja casada com o nosso discurso, e a nossa língua, o nosso falar também, ele deve ser santo. O apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo de número 3, nos versículos 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, a nossa boca também, ela precisa se santificar. Nós temos que tomar cuidado para não usarmos a nossa língua com violência para falar. Existem pessoas que demonstram que não nasceram de novo por meio do que falam, né? Elas não falam coisas boas, não falam palavras de bênção. São pessoas que normalmente colocam você para baixo, tem sempre uma palavra raivosa, está sempre denegrindo o outro, né? Nunca levantando a moral do outro, é só maldade, né, que sai da sua boca, que sai do seu coração. Isso demonstra, na verdade, uma falta de domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito, faz parte do fruto, do resultado da morada do Espírito Santo na nossa vida. E se há violência no seu falar, se ainda não foi convertido, você precisa colocar diante de Deus para que isso possa ser tratado. Outra característica das pessoas que usam a língua para falar mal é o falar mal dos outros. É o que o texto de Colossenses 3, a partir do versículo 8, vai chamar de maledicência, de falar mal. São pessoas que, quando estão na sua frente, te elogiam, falam bem, mas quando você sai, só a misericórdia. Eu lembro que tem um personagem, eu acho que esse personagem, eu acho que é do Maranhão, que é o Coxinha e o Doquinha, né? E aí eu já me acabava de rir com esses personagens, porque ele falava bem da pessoa na frente, elogiava, a pessoa pedia um favor para ele, e ele dizia, não, pode indo, que daqui a pouco eu vou realizar esse seu favor, que você é uma autarquia, você é um caminhão carregado de coco. E aí botava a moral da pessoa lá para cima, e depois, quando a pessoa saía, né, ele dizia, vai-te embora, carniça. Né? Então são pessoas falsas. Ninguém está do lado de alguém que é falso. Porque preste atenção, irmãos, se você está diante de alguém que está falando mal de uma outra pessoa pelas costas, pode ter certeza que na primeira oportunidade que essa pessoa tiver, ela vai falar mal de você também pelas costas. Né? E se você é essa pessoa que fala mal dos outros pelas costas,
Você precisa tomar cuidado. Lá em Mateus 5,37 está escrito: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disso passar vem do maligno. Então, quando você está na frente de alguém e você fala de uma forma, e quando essa pessoa sai, a maneira como você fala dela é diferente, você está agindo não da maneira que o Senhor deseja, mas como o diabo está querendo. Uma outra característica de alguém que usa a língua para o mal é alguém que não se controla e fala palavrões. É o que o texto vai falar sobre a linguagem obscena que precisa morrer também nesse nosso velho homem. Nós somos agora uma nova criatura. Tem gente que diz que isso é bobagem. Isso aí já é santarrice, isso aí já está subindo para a cabeça, porque o palavrão ele faz parte da nossa cultura popular. Mas eu não imagino o Senhor Jesus falando imoralidades o tempo todo, na roda dos seus discípulos, falando palavrões, imoralidade. Eu não consigo conceber que alguém que tenha o Espírito Santo morando no seu coração pode ser impulsionado pelo Espírito Santo a falar um palavrão. O próprio Jesus ele alertou, né, em Lucas 6,45, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de malícia, a sua boca também vai falar malícia. Se o coração está cheio de pureza, da sua boca só irá sair palavras puras. Então, tomemos cuidado com a maneira como nós usamos a nossa língua. Outra característica isso aqui eu já passei. Deixa eu ver aqui. Então, são pessoas que não temem a Deus. Nos versículos de número 21 e 22, está escrito o seguinte, de Salmo 50, tá? Lembre-se que o nosso texto base é o Salmo de número 50, versículos 21 e 22. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. A pessoa que não busca a santificação, na verdade, está dizendo que é igual ao Senhor, né? Precisa seguir a Deus. Aquilo que Deus está falando na palavra é igual às suas próprias palavras. Então, estão demonstrando temor zero no que diz respeito ao próprio Deus. E Deus está dizendo que vai entrar com juízo sobre a vida dessa pessoa. Então, aquele que se afasta da santificação, ele está deixando bem claro que o seu temor ao Senhor está em baixa. E aí se enganam, né? Porque acham que Deus, na verdade, é o Deus pintado por alguns artistas, por algumas esquetes de humor, que é aquele velhinho, caquético, que já não tem muita força para dirigir as coisas. Aliás, o filme Deus é Brasileiro, o Antônio Fagundes e o Wagner Moura vai brincar um pouco com isso, né? Deus estava buscando um substituto aí para ele. Em um Todo-Poderoso também é feita uma espécie de uma paródia também acerca disso, só que lá com o Morgan Freeman e o Jim Carrey foi diferente, né? O Jim Carrey talvez até de alguma forma olhando aqui para esse texto, né, querendo se igualar a Deus, dizendo que se estivesse no lugar de Deus faria a coisa melhor, e a gente sabe, para quem assistiu aquele filme, sabe que ele não conseguiu se sair de forma alguma melhor do que Deus. Então, temos que tomar cuidado com essas versões
de Deus que são retratadas por vezes nas artes, no cinema, até na nossa cabeça, achando que Deus ele não está vendo aquilo que a gente está fazendo de errado. A Bíblia, sim, tem vários textos que vão falar acerca do amor, da graça de Deus, da sua bondade, dele que é tardio em se irar, só que ele se ira. A Bíblia que fala que Deus é amor também fala que ele é justiça e ele também é severo quando é necessário. Em Romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 22, vai dizer: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, tomemos cuidado ao achar que Deus é somente amor, ele é amor, mas ele também é justiça. E se nós estivermos vivendo uma vida longe de Deus, se estivermos vivendo como pessoas sem caráter cristão, sem buscar a santificação, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir o conselho que está em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo de número 14. Lá está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar a terra do nosso coração. O Senhor quer que a gente busque essa vida de santidade contínua. O Senhor quer que a gente demonstre firmeza, caráter, princípios diante dele, diante de todos aqueles que estão ao nosso redor. É dessa forma que nós vamos alcançar outras vidas para o Senhor. Lembremos que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm para entregar o coração a Deus é o infeliz mau testemunho que muitos crentes dão da sua vida com Deus. Então, se a gente quer ver nossos filhos, filhas, pai, mãe, esposo, esposa, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola aos pés do Senhor, nós precisamos ser os primeiros a demonstrar esse padrão de santidade. Então, lembremos, a busca da santificação e bom caráter não são opcionais. São muito mais do que um dever. São características básicas de quem realmente entregou a sua vida a Deus. E dessa forma, então, irmãos, nós encerramos o nosso culto de estudos bíblicos de hoje. Espero que os irmãos tenham anotado as referências. Eu faço esse apelo para que quando acabar aqui esse tempo de estudos bíblicos, você possa parar em casa, ruminar essa palavra, verificar os textos que foram ministrados, deixar que Deus coloque isso no seu coração, porque nós estamos vivendo, irmãos, essa crise de santidade nos nossos dias, e Deus deseja que nós sejamos santos para agradar o seu coração e para alcançar outras pessoas para Cristo Jesus. Então, seja esse instrumento para alcançar vidas para Deus. Só lembrando, na próxima sexta-feira, nós teremos então o nosso culto de oração. Eu quero fazer esse chamado para que você possa estar presente nesse culto. Vamos chamar outras pessoas também para estarmos orando. Os irmãos sabem que houve uma flexibilização no funcionamento das atividades na nossa cidade. Precisamos permanecer orando para que essa pandemia ela possa ter controle, ela não vá subir de maneira descontrolada, para que aos poucos a gente possa voltar à normalidade. Precisamos continuar crendo que Deus está no comando de todas as coisas, que Ele dê sabedoria para as nossas autoridades, que as autoridades saibam usar os recursos. A gente tem visto aí uma série de batidas da Polícia Federal indo atrás daqueles que achavam que poderiam usar o recurso público de qualquer maneira para cobrir, sabe-se lá o quê. E se tiver usado de maneira indevida, vai acabar pagando caro por isso. Então nós temos que orar para que aqueles que nos dirigem possam usar esses recursos de maneira correta
para socorrer a população que tanto está carecendo, tá? E aqui mesmo, nessa mesma plataforma, no domingo, a gente vai estar, então, celebrando a Deus nesse mês de aniversário da nossa comunidade aqui em Jequié. Esteja orando, porque o desejo do nosso coração é sempre ter uma surpresa aí nessas celebrações de domingo, pela comemoração desse 22º aniversário, né, de início de trabalho aqui na cidade de Jequié. Então esteja em oração para que, no nome de Jesus, esse mês, apesar de tudo que esteja acontecendo ao nosso redor, possa ser um mês de celebração e de ações de graças pelo Senhor ter permitido a plantação desse trabalho aqui na nossa cidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nessa noite, ouvindo acerca da santificação. Obrigado porque o Senhor falou no nosso coração que ela não é opcional. Para quem é discípulo do Senhor, precisa cumprir, é uma verdade, é um dever, e que deve ser colocada no coração e ser passado para outras pessoas. Mostrou também características daqueles que não agradam o seu coração, daqueles que não têm um caráter cristão. E também, Deus, nos mostrou o porquê que nós devemos estar buscando, então, ter o caráter do Senhor. Tenha misericórdia se por acaso, de alguma forma, nós temos agido como que iguais ao Senhor, como se as nossas palavras e as suas palavras tivessem o mesmo nível de autoridade. Tenha misericórdia, perdoa, Deus, perdoa as nossas faltas, os nossos erros, perdoa a nossa falta de santidade, perdoa quando o nosso discurso não condiz com a nossa prática, nos ajuda para que a cada dia mais o desejo do nosso coração venha a ser o de nos santificar, de fazer aquilo que agrada o seu coração, para que tanto agrademos ao Senhor e o Senhor nos ame e se manifeste a nós, quanto também o Senhor nos use para estar falando do seu amor e da sua graça para aqueles que estão ao nosso redor. Trabalha naqueles pecados que estão sempre diante de nós, para que a gente não venha mais cometer. Vai tomando conta dos temperamentos que por vezes se descontrolam também, que haja um controle pleno em nome de Jesus, para que dessa forma sejamos reconhecidos como discípulos do Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma boa noite de sono, nos livrar, Deus, de todo mal, que no nome de Jesus isso também possa nos dar a oportunidade de testemunhar do seu amor, apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Dessa forma eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, e mais uma vez digo para vocês, caso queiram tirar alguma dúvida, não deixe de entrar em contato, tá bom? Muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe e até logo mais, em nome de Jesus. Tchau, tchau.